Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todas bem-vindas à nossa palestra virtual, Os Impactos da Covid-19 para as Mulheres, promovida pelos grupos de estudo Contemporaneidade e Trabalho da Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP, e GED Trade, da Faculdade de Ribeirão Preto, USP. Aproveito a oportunidade para agradecer os coordenadores dos respectivos grupos de estudo, Dr. Jair Aparecido Cardoso e Dr. Sebastião Sérgio da Silveira, pelo apoio concedido para a realização da palestra nesse momento de pandemia. Aos palestrantes, doutora Fabiana Cristina Severi e doutora Adriana Galvão Moura Abílio e doutora Maria Cristina Vidotti Blanco Tárrega, obrigado por aceitarem essa proposta. Mais um minuto, peço para ler o currículo de cada uma das palestrantes. A professora doutora Fabiana Cristina Severi é associada ao Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, USP, é livre docente em Direitos Humanos pela Faculdade de Ribeirão Preto, USP, é mestre em Direito pela Unesp Franca e doutora em Psicologia pela USP São Paulo. Integra o consórcio Lei Maria da Penha pelo enfrentamento à violência baseada em gênero. Atualmente, é presidente da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Ribeirão Preto, USP, e coordena o Centro de Estudos em Direito e Desigualdade, USP. A professora doutora Adriana Galvão Moura Abílio, doutora em Direito pela PUC São Paulo, professora universitária e de cursos de pós-graduação em Direito, doutora do Núcleo de Responsabilidade Social da Fiesp, Ciesp. A professora doutora Maria Cristina Vidotti Blanco Tárrega é mestre e doutora em Direito pela PUC São Paulo, professora titular da Universidade Federal de Goiás e UNAERP, pesquisadora de produtividade em pesquisa CNPq, professora de Direito das Minorias, coordenadora do Observatório dos Conflitos Agrários, professora pesquisadora extensionista em Direitos das Minorias. Dando seguimento aos trabalhos, concedo a palavra à doutora Fabiana Cristina Severi, que ao terminar a exposição, peço por gentileza que confere a palavra à doutora Adriana, e doutora Adriana confere a palavra à doutora Maria Cristina. Com a palavra, a doutora Fabiana. Bom, boa noite a todas, a todos. Quero agradecer o convite feito pela Andréia e pelos coordenadores dos grupos de pesquisa. Para mim é uma alegria muito grande também conhecer pessoalmente, né? Pessoalmente nesse modo virtual, pessoalmente que é dentro da normalidade agora do estado nosso de distanciamento social, da professora Maria Cristina Vidotti e professora Adriana Galvão. Bom, e também, né, fico feliz, não só pela presença, né, por compartilhar também ideias com vocês, mas também por falar de um tema que tem sido, né, assim, um tema de pesquisa ou questões, né, próximo a questões de pesquisa que tenho desenvolvido na Faculdade de Direito, né, de Ribeirão Preto da USP nesses últimos anos. Pensar acesso à justiça e mulheres, né, o acesso à justiça para mulheres, direitos humanos das mulheres, e que são dois eixos, né, ou seja, pensar direitos humanos e acesso à justiça como um direito humano para as mulheres, tem sido uma temática bastante, que ganha bastante evidência agora nesse período nosso de distanciamento social, provocado pela Covid, né, pela Covid-19, a situação de pandemia, né, da Covid-19. E por que ganha evidência mais, né? Os estudos em gênero, estudos feministas, que, né, assim, já são conhecidos nossos da academia, aqui no Brasil ou em outros países também, pelo menos desde os anos 80, né, conhecido no campo da academia, já tem enfatizado há muito tempo para a gente que homens e mulheres não nascem concretamente iguais, né? Homens e mulheres nascem e, né, são corpos, né, que nascem e vão sendo
modeladas as suas expectativas, as suas vontades, o seu modo de ser, o seu modo de pensar, o que pode fazer, o que não pode fazer, a partir do que a gente chama de marcas de gênero, né? Os marcadores de gênero. Então, o menino vai vestir, né, azul, a menina vai vestir rosa, enfim, as diferenciações todas que marcam o gênero. E essas marcações, elas não são despidas de hierarquias de poder. Esse é o problema. Porque se meninos vestissem azul e meninas rosa, independente, né, de outras consequências, ok. O problema, né, o que é problematizado pelos estudos de gênero e estudos feministas dos anos 80 para frente, é que essa diferenciação ela acaba resultando em um posicionamento diferenciado para homens e mulheres nas relações sociais, né? Então, um pouco essa questão. E quando a gente cruza, né, gênero com outros marcadores sociais da diferença, no Brasil, né, um dos marcadores, acho que mais importantes também para a gente pensar a temática da Covid, qualquer outra temática de desigualdade social é raça, né, raça e etnia. Aí essas diferenças, né, essas hierarquias, elas ganham uma complexidade ainda maior. Então, ou seja, por mais que mulheres, elas, enfim, no final das contas, né, homens e mulheres, os dois, né, se um menino e uma menina quiserem, no fim das contas, sei lá, fazer medicina, né, ou fazer ter alguma atividade profissional no futuro, que tenha um marcador de gênero muito forte para aquilo, as chances, né, de se conseguir, ou as chances, né, dela ter sucesso vão ser menores, né, do que de um menino, dependendo também de classe, de raça, etc. Enfim, então as mulheres se posicionam, estão posicionadas e têm mais riscos, né, estão expostas a mais riscos por serem mulheres, é isso que a gente fala então do fator gênero, né, do que homens em algumas circunstâncias. A violência doméstica, que é um dos temas importantes, né, das minhas pesquisas, é um tipo de violência que acaba incidindo mais sobre mulheres e meninas, do que em homens, né? Não quer dizer que homens não sofram outras formas de violência, mas a violência doméstica, ela acaba, por conta desse fator de gênero, por isso que a gente fala que a violência doméstica, ela é uma violência baseada no gênero, né? As mulheres têm mais riscos, né, de passar por ela. Bom, as mulheres de modo geral, eu não gosto muito de ficar citando muitos números, né, assim, de modo muito genérico, mas antes da pandemia, né, as mulheres brasileiras, e sobretudo mulheres pobres, mulheres negras, elas estão nas posições, né, da pirâmide social, nas posições mais vulneráveis, em termos de acesso a direitos, em termos de condições de trabalho, né, os trabalhos mais precários, os trabalhos não registrados, né, como trabalho de empregadas domésticas, o trabalho doméstico, né, enfim, as mulheres já estavam em uma posição já de, né, maior vulnerabilidade no acesso a direitos antes da Covid chegar, né, e o que bom, no caso também das profissões mais tradicionais, né, as mulheres, no final das contas, elas são historicamente mais associadas e elas ocupam, né, de uma maneira mais, numericamente, né, maior, os cargos todos, ou as funções, né, de trabalho todas relacionadas à temática de cuidado, seja em casa, mas também fora. Então, por exemplo, a área da saúde, boa parte, né, dos postos ligados à área de saúde são ocupados por mulheres. Então, quando a Covid chega, né, o comando, a principal medida que tem sido colocada, né, pelos órgãos internacionais de saúde, por lideranças políticas consequentes, é que as pessoas fiquem em casa. Só que ficar em casa para mulheres é algo complicado, né, algo que diminui o risco de exposição ao Covid, mas aumenta, ou pode aumentar, né, o risco de exposição à violência doméstica, por exemplo. Nós não temos muitos dados, assim, ainda bastante confiáveis ou consistentes para a gente dizer que, sim, a violência doméstica no Brasil já aumentou por conta do período de distanciamento social que a gente tem vivido nesses últimos quase 2 meses. Mas a gente tem, né, assim, existe assim uma percepção que vem de alguns registros,
ainda por conta de registros de movimentação desse tipo de assunto nas mídias sociais, e um pequeno aumento de acesso a alguns serviços ligados ao sistema de justiça ou de saúde nesse momento, mas ainda a gente não tem um dado muito consistente para falar que aumentou. Mas em outros países que tiveram já, né, medida de distanciamento antes da gente e tem sistemas de informação um pouco mais consolidados que o nosso, já apontam que a violência aumentou, né? Enfim, cada país vai funcionar de um jeito, mas aumenta. Mas não é só a violência doméstica, para as mulheres que estão dentro de casa, né? Ficar em casa também é um troço complicado quando a gente pensa que boa parte das chefias de família no Brasil, elas são feitas por mulheres e mulheres em trabalhos precários, né? Trabalhos informais. Como que a gente fica em casa se a casa, né, na maior parte, então, dessas situações, ela está associada a um contrato de aluguel, né, se eu não tenho diminuição de renda, eu não tenho né, recurso para manter o aluguel, ou a casa, né, o acesso à habitação, ele é precário, e no final das contas botar comida, né, dentro de casa, pagar conta, etc., é algo complicado para quem é trabalhador informal. Então, as mulheres são, na maior parte, trabalhadoras informais e estão nessa situação. O acesso, né, às políticas, né, do governo federal e dos governos estaduais e municipais, ele ainda está um tanto, a gente tem acompanhado, está um tanto complicado e isso tudo afeta mais as mulheres. São as mulheres também que acabam, né, em grande parte, estando na linha de frente também, aquelas que saem, que devem sair para os serviços que são prioritários. No final das contas também o contingente maior é de mulheres, né, então são as enfermeiras, são médicas, né, são assistentes, que se expõem a maior risco, né, no final das contas, em relação a outros trabalhos. Então, assim, são muitas as variáveis e os organismos internacionais de direitos humanos das mulheres têm já apontado, não só para o Brasil, mas para, né, para quase todos os países, a importância que a gente use uma abordagem de gênero para pensar todo tipo de medida de gestão da crise de saúde derivada da pandemia do Covid, né? E o que é o uso dessa perspectiva de gênero, né? É a gente já tomar como pressuposto que as mulheres estão em posições, né, expostas a maior risco de alguns tipos de violência e outras vulnerabilidades, né, mulheres considerando outros marcadores, sobretudo raciais, né, e que, portanto, as políticas, então, elas possam, né, ao levar em consideração esse pressuposto, elas centrarem, né, a sua intervenção ou o seu desenho num atendimento que seja mais fortemente associado à experiência de vida dessas mulheres, né, esse é um ponto. Lembrando que são as mulheres também que estão, hoje, relacionadas, né, mais fortemente, a gente não gostaria que fosse assim, ninguém gostaria, né, de fortalecer essas divisões, né, de gênero entre homens e mulheres, mas o fato é que elas estão também no cuidado com os filhos em casa, para aquelas que estão em casa, e também outros familiares que né, também dependem de algum tipo de cuidado. Então, manter políticas que são centradas a elas, né, eu acho que é um ponto importante. O que eu tenho acompanhado, né, assim, já foram 10 minutos aqui da minha fala, né, mas o que eu tenho acompanhado mais fortemente são as medidas não do executivo, né, mas um pouco pelo consórcio Maria da Penha, num primeiro momento, foram as medidas do legislativo, né, a frente parlamentar, a frente feminina parlamentar, né, do Congresso, da Câmara dos Deputados, se mobilizou rapidamente para criar vários projetos de lei que previssem medidas, né, de proteção, né, e também outras medidas que estão associadas mais à garantia do direito das mulheres nesse período de isolamento social. E o consórcio Maria da Penha, né, que é o consórcio de ONGs feministas, especialistas que parte delas, né, atuou na própria criação da Lei Maria da Penha, e outras, né, como eu, se incorporaram depois, mas que pensam o processo de implementação da Lei Maria da Penha, o consórcio elaborou uma nota técnica que tem conduzido os trabalhos das parlamentares de elaboração mais refinada dos projetos de lei para que eles atendam, de fato, a diversidade de mulheres
nas suas experiências, né, que são marcadas também por fator de classe social, de raça, idade, né, etc. E um outro ponto também, né, que eu tenho acompanhado são as medidas do sistema de justiça brasileiro, também relacionado ao enfrentamento nesse período. E vou falar mais, assim, a nota, né, do consórcio com o estudo, né, desses PLs, ele está no site, depois eu posso até deixar o link aqui para vocês. Vale a pena também olhar os documentos da própria ONU Mulheres, né, tem um documento importante que é guia para todo tipo de ação governamental ou política pública, né, que é o título é Gênero e Covid-19 na América Latina e no Caribe, né, dimensões de gênero na resposta, é o documento da ONU. Mas o sistema de justiça, nesse pouco tempo que eu tenho, né, para poder falar para vocês, o que a gente tem visto num primeiro momento, o sistema de justiça atuou de um modo muito pronto, muito rápido, a resposta ela foi muito rápida, porque nós tínhamos já notícias do que estava acontecendo nos outros países, né, a gente sabe que no Brasil chegou um pouco mais tarde, um pouquinho, né, semanas depois do que em outros lugares, o novo coronavírus. E então a gente já teve imediatamente, no começo de março, a conversão do trabalho remoto, né, do Poder Judiciário, né, da Defensoria Pública, Ministério Público, e algumas áreas prioritárias que afetam mais as mulheres, como a temática de violência, também foi colocado em um regime de plantão, nessa expectativa de que haveria um aumento do pedido de medidas protetivas, por exemplo, né, por conta de um aumento da violência doméstica. Uma outra medida também foi a tentativa de construção rápida de cartilhas que pudessem informar as mulheres de modo geral de que haveria esse trabalho remoto, que os canais ainda, né, eles estão funcionando, e também retomando alguns conceitos do que é violência doméstica e quais são alguns tipos mais frequentes de violência doméstica nesse momento de pandemia. Então, assim, de um modo geral, isso foi bacana, né? Mas, já nas primeiras semanas, a expectativa de que haveria um aumento do número de solicitações de medida protetiva, essa perspectiva ela foi um pouco frustrada, né? Por quê? Boa parte das mulheres, bom, a gente não tem muitas, o porquê a gente não sabe muito ainda, né? Só está aqui um pouco especulando, né? Mas é importante levar a sério, no Brasil, quando a gente fala de mulher, né? Falar mulheres no plural, porque a realidade das mulheres é muito distinta quando a gente coloca outros marcadores sociais. E muitas das mulheres que frequentam ou que solicitam medidas de proteção, medidas de urgência no sistema de justiça, são mulheres de camadas sociais, né, mais baixas, ou que, ao final das contas, acabam acessando o sistema de justiça não pela porta que a gente aprende na faculdade, né, assim, ela vai atrás de um advogado, ou enfim, sei lá, naquele ritmo que a gente pensa sempre no curso de Direito, né. Muitas acabam indo no serviço de saúde ou no serviço de assistência social, ou na delegacia, e é dali que, né, muitas vezes acaba, ali que acaba sendo o ponto inicial para a solicitação depois para a medida protetiva. E como esses serviços, não necessariamente, né, assistência, saúde, a segurança pública, né, e dependendo em cada uma das cidades, né, não atua necessariamente em diálogo, né, ou em rede, como é o que a própria Lei Maria da Penha preconiza, no final das contas, né, essa mulher ou ela bate, o serviço está fechado, né, a gente já tem relatos de delegacias que não têm feito, que têm evitado, né, fazer boletins de ocorrência, enfim. Então, a realidade ela é muito diversa. E algumas mulheres que, no fim das contas, ainda que a gente diga trabalho remoto, né, ou meio virtual, ou cartilha virtual, essa é uma experiência, né, assim, muito distante ainda para muitas mulheres, sobretudo aquelas que estão mais expostas a algumas formas de violência mais agravadas, né, pelo fator, né, pela combinação do fator aí, classe social e raça e etnia. Algumas medidas também que dá para comemorar aqui no estado de São Paulo, né, que também é quase uma informação. A Lei Maria da Penha, em nenhum momento, e também, né, toda a discussão acadêmica sobre enfrentamento à violência doméstica tem insistido na importância da gente não atrelar
a entrada ou a participação da segurança pública, né, ou seja, a gente tem um boletim de ocorrência para que a mulher possa ter medidas protetivas, para que ela possa solicitar medidas protetivas, né? O regime de medidas protetivas deveria ser, né, atuar de modo separado da necessidade de um boletim de ocorrência, por exemplo. E a gente teve, né, no Tribunal de Justiça de São Paulo e alguns outros tribunais, já passei do tempo já aqui, mas uma recomendação clara de que o boletim de ocorrência fosse dispensado para solicitação de medida protetiva. Essa foi uma medida interessante, uma medida importante, e que a gente tem feito um esforço, sobretudo aqui pelo grupo de pesquisa, para tentar agora gerar dados, gerar números, que possam um pouco entender o efeito disso nesse momento, para que a gente, no momento seguinte, né, após esse período, a gente espera que a gente saia, né, todo mundo desse período, a gente possa reforçar alguns argumentos que a gente já vinha defendendo bastante, né, esse da desnecessidade de um boletim de ocorrência, para que a gente possa garantir o acesso das mulheres à justiça, sobretudo as mulheres em situação de violência. Uma outra resposta interessante, né, uma conquista interessante, foi da Defensoria Pública de São Paulo também, recente, que foi um processo, né, uma decisão judicial, em que foi concedida uma diminuição temporária do valor do aluguel, e era um aluguel muito baixo, de uma mulher que procurou a Defensoria Pública, então a mulher já, né, com condição social baixa, mas uma redução temporária, não foi total, não foi a diminuição total, né, da parcela do aluguel, mas pelo menos parcial, adotando a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, né, que são atípicas para essa circunstância. Mas tanto esse caso, né, como também essas respostas que têm aparecido, a gente pode falar depois no debate um pouco mais delas, são tentativas rápidas, mas que ainda a gente precisa, né, melhorar ainda, né, intensificar, qualificar ainda mais esse tipo de resposta do sistema de justiça, para que a gente possa, definitivamente agora, né, olhar com perspectiva de gênero para a construção das respostas diante da pandemia, né. Senão, ao final, né, quando a gente, assim, os efeitos eles já são agora, né, sentidos sobre as mulheres em maior medida, e quando a gente acabar, né, esse período, a gente espera que isso termine, a gente não tenha, né, de fato, acentuado ainda mais as desigualdades de gênero e étnico-raciais no país. Bom, é isso, não sei se foi claro, depois a gente pode conversar um pouco mais a partir das perguntas. Obrigada, e acho que agora passo a palavra para a Adriana, não é isso? A Maria Cristina. Sim. Obrigada. Então, vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Na verdade, é um prazer muito grande estar aqui, no momento de troca de informações, né, e de bate-papo, assim dizendo, sempre aprendendo muito mais, com pessoas muito queridas, né, pessoas que marcaram minha trajetória profissional, como a professora Maria Cristina, que foi minha professora na época do mestrado, e eu faço aqui um agradecimento especial, porque foi nela que eu tive, né, o início aí de toda a minha trajetória de pesquisa, principalmente voltada a essas temáticas de minorias. Também gostaria aqui de ressaltar a grata satisfação de estar aqui também com a Fabiana, que tem toda uma história, né, não só como professora, mas também como ativista aqui das questões que envolvem gênero, né, e agradecer em especial a Andréia, né, que me fez o convite, e extensivo ao professor Jair e ao professor Sebastião Sérgio, por lembrarem do meu nome, e para que nós possamos juntos aqui contribuir. Eu também ressalto aqui que nós estamos com a presença de alguns alunos, né, do curso de Direito da Unifeb, de Barretos, tenho também aqui algumas colegas advogadas que estão aí à frente de várias comissões da OAB, como no caso da doutora Alessandra, que é presidente da comissão da OAB Pinheiros, em São Paulo, que tem um trabalho muito efetivo dentro da área também de inclusão e respeito às diferenças, e representando a minha família, né, meu querido irmão Rodrigo, que veio aqui nos prestigiar, agradeço muito pela presença. Quando nós fomos
fizemos algumas análises da importância de se discutir, né, essa questão da mulher e os impactos desses direitos, né, e de todo esse processo que nós estamos vivenciando agora, num momento de pandemia, eu venho desenvolvendo algumas leituras e me preocupando muito com a questão que envolve, né, as populações vulneráveis, principalmente mulheres que também estão em situações de maior situação de violência, né. A Fabiana, ela destacou claramente aí as questões que envolvem a violência doméstica, mas também me preocupa num cenário global e em dizer a respeito das questões de direitos humanos, que nós temos diferentes faces, né, da violência contra a mulher, que não estaria só restringida na questão da violência doméstica, mas nós também temos incidências de tráfico de pessoas, principalmente dos índices, né, que envolvem mulheres na exploração sexual, também infantil, a questão do feminicídio, a mutilação genital de órgãos, a violência sexual em razão das questões de guerra, tudo isso num recorte global de direitos humanos, né? E essa questão, ela é importante de ser destacada, porque a ONU Mulheres, ela também vem trabalhando esta questão como entidade das Nações Unidas, né, para a igualdade de gênero, quando discute, né, através dos objetivos propostos pela própria ONU para o desenvolvimento sustentável, né, que são 17 objetivos, o objetivo número 5, que é trabalhar, né, o empoderamento de mulheres e jovens. E dentro de uma questão de excepcionalidade que nós estamos vivendo agora, eu entendo que a incidência maior de reflexão esteja no dia a dia dessa questão do confinamento, de mulheres que estão sujeitas à violência doméstica, mas me preocupa muito esta onda global, né, das várias interfaces da violência em que as mulheres estão constantemente sendo colocadas, né. É claro e objetivo que este aumento da violência não se destacou somente em dados aqui do Brasil, mas nós tivemos um aumento na França de 30%, também na Argentina de 25%, na Singapura também de 30%, a China triplicou o seu condicionante de violência contra a mulher aí no período de pandemia, mais especialmente aqui no Brasil também um aumento de mais de 50%, e dentro desta questão da violência doméstica, nós encontramos outras vulnerabilidades que se associam a isso também, né? Que vulnerabilidades são essas, né? Mulheres em situação de rua, né? Nós temos em São Paulo uma população de rua de aproximadamente 25 mil pessoas vivendo em condições de rua, dentre as quais, né, aproximadamente 2.500 são pessoas idosas. Na maioria são homens, mas a proporção também de até 20% de mulheres que vivem em situação de rua estão sofrendo drasticamente os efeitos nefastos desta pandemia, que são, na verdade, somatizados pela situação de vulnerabilidade, né, e pela situação dos riscos da própria pandemia. Uma outra população que vem sofrendo também drasticamente com esta questão desta excepcionalidade que nós estamos vivendo aqui em virtude do Covid, é a população de mulheres travestis e transexuais. Mulheres que apresentam por si só a vulnerabilidade maior do estigma, do preconceito e da discriminação que são vivenciadas no dia a dia, e que por estarem também numa situação de precariedade fora do sistema de acolhimento necessário, de que muitas das vezes tem a dificuldade de se chegar, né, através de políticas públicas a estes sistemas, elas sofrem também as questões que envolvem até a própria precarização do seu trabalho. As profissionais do sexo, neste momento também de pandemia, vivem também, né, um colapso, né, no aspecto de não conseguir desenvolver a sua atividade, e isso faz com que estas mulheres, né, que vivem vulnerabilidades que são somatizadas, assim dizendo, elas tenham efeitos, impactos sociais maiores, né, no aspecto econômico,
no aspecto de renda, até para garantir a sua própria sobrevivência. Quando nós discutimos toda esta questão que envolve um contexto global das vulnerabilidades e dessas minorias, Fabiana posicionou sobre o sistema de justiça, quando a gente discute a violência doméstica, que é algo muito importante, algo muito fundamental de ser analisado, mas nós não podemos deixar de relatar também mulheres, né, que são frutos de grupos que são colocados nessa integralidade do sistema social e global, que estão sofrendo uma maximização, um aumento, né, uma duplicidade de dificuldades neste momento de pandemia. Então, eu destacaria também as mulheres refugiadas e as mulheres imigrantes. Em São Paulo, é estatístico na região da Zona Leste, que se concentram muitas fábricas, né, de costura e tecelagem, a dificuldade de mulheres, principalmente bolivianas, de enfrentarem, né, essas violências que estão sofrendo até dentro de casa, né, por todo um contexto de também não terem, às vezes, espaços de acolhimento dentro da própria família, porque às vezes vivem também em situações de moradia precária, e isso fez também, né, e demonstrou-se também que um aumento do índice de mulheres, né, que vivem no Brasil, ou na condição de imigrantes, ou também Brasil afora, na condição de refugiadas, sofrendo também uma maximização em razão da Covid, né? É importante destacar que essa onda global, né, em virtude da pandemia, que potencializou essa questão que envolve necessariamente as dificuldades, né, de se enfrentar e de se buscar mecanismos para combater, né, e diminuir os danos, assim, a redução de danos, ela mostra que está tudo isso muito associado também às condições de trabalho da mulher, né? E essas condições de trabalho da mulher, eu entendo que elas trazem, na verdade, um recorte até de um aspecto estatístico, né? No Brasil, por exemplo, nós temos, segundo o IBGE, né, 38 milhões de pessoas no Brasil, elas estão abaixo da linha da pobreza, né? Desses 38 milhões, nós temos 27 milhões de mulheres. Então, percebam como essa questão estatística coloca a mulher na vulnerabilidade da violência física, da violência psíquica, mas também da violência econômica e da violência automaticamente social. Essas mulheres, em 41%, elas estão no trabalho informal. E esta informalidade, ela aumenta consideravelmente quando nós trabalhamos o recorte da mulher negra. Principalmente das mulheres negras que têm dificuldades por toda uma questão histórica de construção de direitos, né, e de políticas que precisam ser cada vez mais implementadas no aspecto de políticas afirmativas, para que essas mulheres possam ocupar posições de liderança dentro do mercado de trabalho. Que essas mulheres não sejam relegadas a trabalhos mais informais e a trabalhos domésticos, né? Porque 92% das mulheres, né, em nosso país, né, são domésticas. E 70% delas não têm a carteira registrada. Então, percebam que essas vulnerabilidades que eu estou tratando aqui, elas têm um recorte muito interessante da violência de gênero contra a mulher, porque é relegado à mulher determinadas posições na cadeia produtiva do sistema de trabalho, aonde ela não teria outra opção, principalmente em um momento desse de pandemia, porque muitos maridos podem estar desempregados, companheiros talvez não tenham companheiros, elas precisam, de qualquer forma, se inserir, mesmo que for nesta informalidade, para manter um sistema de renda mínima para a sua família, assim dizendo, né? E é muito interessante que tudo isso é uma construção necessária para nós mudarmos um pouco também a nossa visão da necessidade de nós sermos mais proativas
e coadjuvante em processos de decisão. Isso parte também de uma análise da participação da mulher na política. Quando nós pensarmos em Brasil, né, de 513 deputados federais, nós só temos 77 mulheres nos representando. E dentro dos 81 senadores, nós só temos 12 senadoras. Num aspecto global, né, isso também é interessante, porque durante a crise da Covid, nós percebemos que as chefes de Estado ou representantes de parlamentos que estiveram à frente de ações, de implementação de ações neste momento da Covid, né, foram os países que tiveram uma incidência menor de mortes, né? Nós temos a Nova Zelândia, nós temos a Alemanha, nós temos a Noruega, que são países liderados por mulheres e conseguiram, de alguma forma, diminuir as incidências de morte nesse período de pandemia. Por que será? Né? Então, seria um discurso aqui que eu estou colocando, excluindo a capacidade dos homens. Não se trata desta questão, se trata da necessidade de que as mulheres se coloquem em posições de chefia, de liderança, se empoderando para que possamos, de fato, atingir, né, um aspecto de merecimento e de inclusão efetiva do respeito à equidade de direitos. Então, talvez nós, mulheres, nos questionamos muito sobre essa questão dos direitos em que devem nos ser assegurados, mas esses direitos, eles realmente serão efetivados a partir do momento em que nós formos as protagonistas dessas conquistas de direitos, e a nossa participação política é ainda muito incipiente, né? É difícil admitir que essa questão do lugar de fala, em especial, que nós vamos ter tantos instrumentos protetivos, quando, na verdade, nós temos ainda uma política bastante voltada à participação masculina, né? Então, isso aqui é uma análise que eu faço também. E o porquê que eu estou relatando essas questões, caminhando um pouquinho sobre a vulnerabilidade da mulher, a questão do mercado de trabalho, a questão que envolve também posições de liderança, até mesmo de mulheres em posição de liderança no combate à pandemia, porque algo também precisa ser referenciado, e eu penso que nós temos que dar, logicamente, a todos os créditos a estas mulheres trabalhadoras da área da saúde. Tá? Nós temos, na verdade, gente, 70% das trabalhadoras de saúde em todo o mundo são mulheres. Então, são mulheres que, na verdade, têm tripla jornada, né? Porque imagine com o aumento da Covid, a quantidade de mulheres que precisaram, médicas e enfermeiras, precisaram se dedicar em jornadas duplas para cobrir todo esse caos da pandemia e ainda tendo que administrar a questão das suas famílias. Logicamente, essa questão, ela é muito importante porque, ao discutir a questão de gênero, né, dessas mulheres, numa questão que envolva a sua posição, né, mesmo porque a própria OMS coloca, né, a Organização Mundial de Saúde, coloca a preservação dessas trabalhadoras e a sua proteção física e psicológica, né, no momento em que nós temos, no caso das enfermeiras e técnicas de enfermagem, 85% sendo mulheres, né? E esta questão, ela também deve ser colocada até num aspecto de preservação de suas vidas, porque a própria OIT, na Convenção 155, né, estabelece seguranças, medidas de segurança e proteção das pessoas nos ambientes de trabalho. Então, é um contingente muito grande de mulheres profissionais que vem se dedicando e que eu não sei se nós estamos conseguindo olhar para essas mulheres com a devida atenção que essas mulheres merecem, né? Porque neste momento, essas mulheres, com essa contingente, em sua maioria, né, segundo as estatísticas da própria Organização Mundial de Saúde, elas estão, de fato, sofrendo violências também, né? Violências que eu costumo dizer até para ter que dimensionar a minha interpretação aqui, de pacientes, muitas vezes, inconformados, que chegam a agredir técnicas de enfermagem, enfermeiras e médicas. Então, não é só a violência
que elas acontecem no seio das suas famílias, mas em virtude dessa situação de excepcionalidade, muitas mulheres também estão sendo agredidas nos seus ambientes de trabalho. Eu penso que esses apontamentos talvez tragam para a gente, né, a ideia de que nós temos que repensar um pouco a condição da mulher, né, no mercado de trabalho, e condição essa que, com certeza, vai ter toda uma mudança de perspectiva, está tendo já durante a pandemia e pós-pandemia também, no aspecto das mulheres terem que se reinventar cada vez mais, mas me preocupa muito no aspecto de recorte de gênero, como nós vamos conseguir, de fato, caminhar para uma perspectiva de efetiva inclusão dessas mulheres no mercado de trabalho, da valorização destas mulheres, de sairmos desta questão que envolve o estigma de que as mulheres, em sua maioria, ainda devem estar na informalidade ou em situações, em posições mais inferiores na escala social, e de que, em virtude desse desemprego que já se apresenta e que, em virtude da crise, isso também irá se agravar, que essas mulheres, dentro de um contexto das relações de trabalho, fiquem cada vez mais vulneráveis, em ter que aceitar estar nestas precariedades assim colocadas para conseguir se manter economicamente e alimentar, direito fundamental à alimentação, né, e preservação de suas vidas. Porque quando nós discutimos o direito do trabalho como um direito social, né, como um direito fundamental, esse direito fundamental, ele está automaticamente ligado à sua carga principiológica de dignidade. Então, eu percebo que a dignidade da pessoa humana, neste momento de pandemia, principalmente das trabalhadoras, dentro dessas estatísticas que nós apontamos aqui, elas estão realmente muito fragilizadas. E nós temos que nos preparar, né, enquanto pesquisadoras, enquanto estudiosas aí do direito, para que mecanismos de defesas e até mesmo de políticas de conscientização e de enfrentamento dessas formas de subjugar, né, a capacidade das mulheres em frente a toda uma questão de mercado de trabalho seja reduzida de danos, assim dizendo. Eu, na verdade, não sei especificamente se cumpri o meu horário ou passei, gostaria aqui, na verdade, de passar também a palavra agora, com muita satisfação, para a minha sempre professora Maria Cristina, para que ela faça os apontamentos, e mais na frente eu estou aqui à disposição para nós trocarmos algumas ideias. Mas a meu objetivo aqui foi só levantar mesmo algumas questões, algumas reflexões que realmente precisam ser construídas com mais cautela, com mais estudo, com um pormenor mais estatístico e mais apurado, né? Eu acho que o nosso diálogo hoje aqui veio muito mais para levantar reflexões, tá? Eu agradeço muito a presença de vocês e estou aqui à disposição para que nós possamos dialogar aí com as dúvidas que forem surgindo. Obrigada. Bom, boa noite a todas e a todos. Queria dizer da grata satisfação de estar aqui com vocês. Queria cumprimentar primeiramente a Andréia. A Andréia foi responsável e quem teve essa ideia de fazer esse grupo, esse debate aqui agora, e foi responsável pela organização de tudo isso. Meu muito obrigada, Andréia, por você ter me buscado para esse momento, por você ter me oportunizado discutir. A gente tem sentido tanta falta desses espaços de discussão, desse reconhecimento, da necessidade de falar sobre as questões da mulher nesse momento tão difícil. Então, eu queria te cumprimentar pela iniciativa, cumprimentar, também deixar meu agradecimento ao professor Jair e ao professor Sebastião, mas, sobretudo, a você, que teve a sua ideia. Eu queria também dizer da minha satisfação de estar aqui com a professora Fabiana, que eu tive a oportunidade de conhecer agora, e a Adriana, tão querida, minha aluna. Participei dos trabalhos iniciais, né, Adriana? Sim. Na banca de mestrado, na sua defesa, quando você começou a discutir
essa ideia, e eu me lembro que teve um membro da banca que disse, olha, escuta, existe um direito de homossexuais, direito não é direito, existe direito para esse... Eu me lembro bem dessa colocação, bastante impertinente, né, eu acho que a Selma está aí também, muito obrigada, gente, muito obrigada a todos e a todos que aqui estão. Bom, eu tinha que escolher um recorte, o recorte que eu pensei, imaginei falar depois da professora Fabiana, falar depois da Adriana, então eu optei por uma reflexão muito mais a partir de uma reflexão sobre as causas da violência e o contexto que essa violência está acontecendo neste momento de pandemia do Covid-19, né, ocasionada pelo Covid-19. Eu acho que nós temos um momento bastante delicado para a mulher, e, sobretudo, eu procurei fazer um recorte para as mulheres camponesas, que é com quem eu mais diretamente trabalho, sendo elas as camponesas dos movimentos sociais, também as camponesas quilombolas, e citando ocasionalmente as indígenas, porque elas, sim, têm sofrido uma grande violência nos últimos anos, sobretudo no último ano. O último ano foi, eu desenvolvi um estudo a partir do caderno de conflitos da Comissão Pastoral da Terra, com quem eu venho trabalhando, já venho participando de alguns eventos, e assim, é impressionante a última década, o que foi a respeito da violência, o tanto que se agravou a violência no campo contra as mulheres. Então, a gente precisa refletir sobre as causas disso. Então, essa foi a minha opção. E isso, numa situação de agravamento ocasionado pela pandemia, isso é realmente muito preocupante. Então, eu acho que, assim, o cenário atual no Brasil é muito preocupante, porque potencializando os efeitos da pandemia, as minorias e os grupos mais vulnerabilizados estão expostos também à desconsideração e a retrocesso de direitos. Existe uma política atual brasileira que desconsidera os direitos constitucionalmente conquistados, desconsidera tratados internacionais, provoca desmantelamento de política pública, até mesmo aquilo que já tinha sido instalado pelos governos anteriores. E o efeito da pandemia, por outro lado, tem sido mais drástico, como as duas professoras já falaram, para esses grupos menos privilegiados, para essas minorias sociais. E aí eu vou destacar aqui os indígenas, os quilombolas e os camponeses, na minha observação neste momento, já tendo considerado que os demais grupos, vários dos demais grupos, já foram também considerados. Então, a intersecção com gênero, né, dessas minorias com gênero, quer dizer, a mulher quilombola, a mulher camponesa, a mulher indígena, importa em sofrimento exponencial. Esse sofrimento é potencializado, é aumentado. Mas eu escolhi também esses grupos porque elas são muito criativas, elas têm muitas alternativas, e elas também nos trazem uma fala de esperança. Eu tenho trabalhado, conversei com minhas amigas indígenas esses dias, conversei com a Versilene, que foi me orientando a quilombola, que está à frente da CONAC, e também conversei com o grupo do movimento social, e eles, embora eles estejam passando por momentos, enfrentando momentos de muito sofrimento, está muito difícil, não está fácil, porque eles estão absolutamente ignorados pela autoridade pública, né? Não há uma preocupação com eles, a CONAC que está fazendo o levantamento, monitoramento dos casos com quilombolas, a CONAC é a Organização Nacional dos Quilombolas. Então, eles que estão fazendo, não existe um organismo público cuidando disso. A saúde indígena está cuidando da saúde dos indígenas que estão vivendo no campo e ainda assim há subnotificação, há problemas, enfim. Não considera que os indígenas
que vivem no meio urbano são pessoas, são indígenas também, e que merecem uma atenção maior, embora a gente conheça toda a fragilidade dessas situações para esses grupos. Então, mas esses povos, esses grupos estão nos trazendo um exemplo de esperança, de alternativas, embora as dificuldades com eles sejam muito grandes. Bom, a violência contra a mulher não é um momento de violência de agora, né? A violência contra a mulher é perene, ela traz, é uma violência estrutural no nosso sistema político, no nosso sistema econômico, no nosso sistema mundo, né? A Rita Segato vai dizer isso, que a causa primeira da violência contra a mulher é o patriarcado, como um sistema político-econômico instituidor do Estado latino-americano, não é do Estado latino-americano. O Estado moderno, ele se funda em cima do patriarcado, né? Do patriarcado, do capitalismo. Esse Estado fundado nesse modelo, ele reafirma sempre o patriarcado. Só que no caso latino-americano, a Rita Segato vai dizer que também há um fisiologismo que retroalimenta o privilégio das elites. Mas aí a gente já está partindo para um outro debate. A questão é, a violência contra mulheres é, antes de tudo, o que a violência contra o que o feminino representa na nossa sociedade. E isso se instala, e as minorias, o que está mais fragilizado na sociedade é sempre o que vai sofrer maior violência. Então, a violência constatada aí no momento da pandemia, ela sempre vai ser muito mais, vai ser potencializada contra os grupos minoritários. E a gente tem visto isso, os números, os dados têm nos revelado, embora a gente não tenha ainda nada muito seguro com relação a número, mas a gente percebe, há denúncias de que isso vem acontecendo. Outro dia, num outro debate, também a subprocuradora-geral do Trabalho, Delamare Mello, ela dizendo da violência obstétrica contra as mulheres negras, né? Então, isso tudo é sempre potencializado nestes momentos de gravidade, nesses momentos. Então, no momento em que a situação global se agrava, a violência contra os grupos fragilizados aumenta. Como também aumenta a solidariedade, de outro lado, entre esses mesmos grupos. É interessante isso também. Bom, então, com base no patriarcado, a sociedade vai naturalizar algumas verdades, como, por exemplo, hegemonia masculina, fragilidade e domesticidade da mulher. A mulher é essencialmente doméstica. Quem falou isso, né? A prevalência da propriedade privada, a propriedade privada é natural, o capitalismo é natural, o gênero, né? O menino e a menina, a diferença, a diversidade de gênero é natural. E aí, a partir dessas verdades criadas, inventadas, são instituídas algumas regras que são utilizadas para a preservação desse próprio sistema. Então, a Judith Butler e a Athena Anastasio vão dizer que são normas estabilizadoras desse sistema. Então, isso fica se retroalimentando ali. Qualquer tentativa de romper com esse modelo, qualquer tentativa de sair disso é um problema. Essas verdades, elas tecem um véu que nega o espaço político dos que estão fora do padrão hegemônico. Então, qual que é o padrão hegemônico? O homem urbano, capitalista, racional. O que não se enquadra dentro disso fica ocultado, ou tem impedido por um véu de verdades aí o seu espaço político. Então, não tem esse espaço político dificultado. Romper com esse véu, tentar mudar isso, é violar a norma estabilizadora desse próprio sistema, que garante a preservação do patriarcado, do colonialismo, que são as normas de gênero, de propriedade, de capital e etc. Isso provoca uma reação violenta. Então, romper com essa
situação estabilizada. Para inverter essa situação é muito complicado. Então, a violência contra mulheres se dá, sobretudo, contra as mulheres que tentam romper, e à medida que as mulheres começam a procurar um espaço político, né? A se inserir no espaço político. A violência é física, mas ela não é só física, né? Claro que é muito importante, claro que a gente conhece, né, o problema da violência física. Enquanto a gente está falando aqui, ficam caindo aquelas notícias na tela, e eu estou louca para ver o que aconteceu, mas a notícia, mulher teve o corpo queimado, etc, etc. É uma situação, então as situações... E aí é uma outra característica muito importante, né, que a gente vê quando a gente trabalha com violência contra a mulher, a gente vai observar, sobretudo, que quando a violência é praticada contra a mulher, ela é praticada de uma forma a devastar o corpo feminino. O corpo feminino, enxergado como um território político aí, ele é mutilado, ele é devastado. Muitas das mulheres, das lideranças que são mortas sob tortura. Quer dizer, não é a luta contra o inimigo, a Rita Segato vai dizer isso, não é a luta contra o inimigo, eu chego lá, eu mato o meu inimigo, não é isso. É assim, é a humilhação, é a devastação do corpo político, é a destruição do corpo, né? Então, isso é muito interessante. Bom, mas então, essa violência, neste momento de crise, de pandemia, ela tem sido muito aguçada nesse discurso neoliberal, patriarcal. E ela acontece no cotidiano das famílias. Vocês viram a apropriação desse discurso pelo presidente da República. Ele disse, tem mulher apanhando? Tem mulher... Casa que não tem pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. Tem que ir para o trabalho. Quer dizer, se apropria do discurso, daquilo que está na estrutura social para auferir recursos, para auferir para o seu discurso político. Ele se apropria disso para fazer a sua propaganda neoliberal. Então, essa violência, ela é apropriada aí por essa estrutura para render louros para essa própria estrutura, para render dividendos para essa própria estrutura, né? Então, essa domesticidade da mulher, inventada nesse contexto patriarcal e reforçada na ideologia, tem fomentado ainda mais os ataques. O Estado e as instituições privadas, as instituições públicas e privadas, eles têm sido partícipes desse sistema de violência, consolidando um caráter fisiológico de reafirmação das elites dominantes. Então, em tempos de Covid, a gente vê registros de que as vulnerabilidades relacionadas às mulheres só se agravam por aquilo tudo que já se foi dito. As mulheres, mais de 40% das mulheres são responsáveis pelo orçamento doméstico no país. Um número enorme de mulheres está na informalidade, a Adriana já deu esse número. Também a gente tem, num dos documentos que eu vi, o número de os afazeres domésticos realizados pelas mulheres são sempre... as mulheres são encarregadas de um percentual maior de mulheres se encarrega dos serviços domésticos em casa, as mulheres se encarregam de um percentual maior de serviços. Quando elas dividem tarefa, elas sempre fazem mais, geralmente elas fazem mais, e o tempo que elas dedicam às tarefas domésticas é sempre maior do que o tempo que os homens dedicam. Isso tem dados, tem números. Uma outra colocação que a Margaret Russotto faz e que me chama a atenção é o fato do abandono das mulheres, né? A mulher é que sempre fica com a família, a mulher é abandonada, os filhos são abandonados e a mulher abandona. É ela que fica com a família, ela que é a cuidadora, é ela que é responsável, né? E é curioso, né? A gente estava até fazendo uma análise de um conto do Guimarães Rosa,
E aí, essa situação, né? A mulher, além de ela sofrer o abandono, ela ainda se sente culpada, né? A sociedade a culpa, ela, enfim, ela tem o recato da abandonada, né? Uma situação muito, muito, muito peculiar contra as mulheres. Isso tudo se agrava na situação das mulheres quilombolas, das mulheres camponesas. Eu estava vendo uma entrevista com uma camponesa, uma liderança do MST, e ela diz, olha, o que acontece, o MST, o acampamento, o assentamento é uma parte da sociedade. O que acontece na sociedade também acontece aqui. Tá certo que o movimento procura controlar um pouco mais, mas há esses problemas que ocorrem na sociedade, o machismo, eles lutam contra isso, mas acontece. E aí, então, como é que fica isso? Né? Elas têm agravado essa situação. Primeiro que elas vivem numa situação de distanciamento dos equipamentos urbanos e daquilo que a sociedade se beneficia de tecnologia, etc. Não chegou tudo lá ainda, né? Muitas dessas mulheres são lideranças e estão também à frente da luta política. E isso, como eu já disse, como eu tento explicar, a partir daquela leitura teórica, ao tentar ocupar um espaço político, aumenta aí o ódio, né, dos conservadores, sobretudo o que se tem chamado de ódio de gênero. Então, ela tem uma dificuldade histórica no reconhecimento de direitos. A gente vai olhar... Eu fui no Canadá, no Museu de Direitos Humanos, e vi um direito de as mulheres receberem a titulação numa cooperativa, titulação de terras no âmbito de uma cooperativa, assim, coisa datada de um século, achei muito recente, fiquei muito encabulada, e fui investigar no Brasil. A reforma agrária passou a titular lideranças femininas, ou passou a titular mulheres, só a partir da Constituição de 88. Então, até 88, a reforma agrária brasileira era feita para homens, tá? Não era feita para mulheres. Só a partir da Constituição Federal é que isso passou a acontecer em favor das mulheres. Então, nesse contexto, o primeiro desafio da mulher é fazer uma aparição política. Quando ela sai do espaço doméstico naturalizado para ela e rompe com aquele padrão de dona de casa, recatada, ela é punida por isso, né? Por quê? Porque ela põe em desconstrução uma estrutura e ameaça as normas que estabilizam o sistema político e econômico. Essa aparição política continua nos tempos do Covid, com todas as carências que eles estão tendo, e é essa a diferença que eu encontrei, isso que eu achei muito bacana. O grupo do MST disse, olha, a gente está em casa, mas não está calado, a gente continua, a resistência continua e a luta continua. Por quê? Porque esses grupos, eles estão acostumados a buscar outras estratégias. A gente já tinha se observado, porque nos últimos anos aumentou enormemente a violência contra o povo do campo. Portanto, os movimentos sociais de luta pela terra, eles nunca fizeram... Eles diminuíram o número de acampamentos, diminuíram o número de ocupações e aumentaram o número de manifestações, porque houve um número de assassinatos muito grande, muita violência. Então é isso, houve uma mudança de estratégia. E o que elas fizeram imediatamente com o Covid foi isso. Bom, a gente não pode fazer manifestação, a gente não pode fazer outro tipo, então vamos nos organizar para falar de outra forma, para encontrar outros meios de continuar na resistência. E continuaram na liderança e continuaram na resistência. Então, isso é muito importante. Então, mas a reação também vem. Elas recebem violência, claro que recebem violência. E aí as violências têm sido de todas as formas. A gente viu, uma manifestação de uma mulher a respeito da saúde, ela foi frontalmente, fisicamente agredida. A gente tem visto inúmeras
agressões que elas estão sofrendo. Bom, então a resposta à ousadia dessas mulheres é a violência, mas elas continuam. No último ano, só para a gente apresentar algum dado aqui, e eu já vou esgotar um pouquinho meu tempo, foi denunciada a ocorrência de 102 atos de violência contra mulheres no campo, segundo a CPT. 3 assassinatos, todas a grande maioria lideranças, acho que todas lideranças. 3 tentativas de assassinato, 47 ameaças de morte. Essas ameaças de morte, grande parte da violência, das ameaças de morte, aconteceram contra lideranças mulheres indígenas. A violência se concentrou, sobretudo na região amazônica, tá? E se concentrou, sobretudo, contra os povos indígenas. E essas ameaças continuam acontecendo e continuam avançando em tempos de Covid. Esse é o problema. As mulheres continuam sofrendo esse tipo de violência, esse tipo de problema. 5 prisões. Prisões, quer dizer, o fato de alguém ter sido preso não é considerado violência contra a pessoa no campo. Somente quando essa prisão é injusta, quando essa prisão é ilegal. 5 prisões foram denunciadas de mulheres, prisões ilegais foram realizadas. 15 intimidações inclusive policiais, e 20 outras formas que são humilhação, cárcere privado, dano, tortura e intimidação. Tudo isso continua acontecendo em tempos de Covid-19, em tempos de pandemia. As pessoas ainda no campo estão passando por esse tipo de problema. Maria Cristina. Oi. Um minutinho só. Tá bom. Eu só queria falar que só vou fechar, então, com a alternativa das mulheres sem terra. Bom, com relação às quilombolas, os próprios quilombolas, há um protagonismo das mulheres na organização da vida dos quilombolas. Os quilombolas estão abandonados e quem está fazendo monitoramento é a própria CONAC. Com relação às mulheres dos movimentos sociais, essas mulheres criaram um movimento muito bacana que chama Mulheres Sem Terra, contra o vírus e as violências. Essas mulheres criaram esse movimento e que tem por lema, ficar em casa sim, mas não em silêncio. Então vamos nos organizar. Embora elas não tenham tecnologias, elas estão conseguindo se reunir por grupos de WhatsApp, da forma que dá, e tem feito grupos de estudo para mulheres, de forma que o próprio grupo monitora a violência em tempos de coronavírus, em tempos de ausência da autoridade pública para cuidar disso. Então, o próprio grupo se monitora, propuseram um grupo de estudos para discutir as causas dessa violência e sobre as razões e as consequências desse vírus, porque há uma ligação, uma discussão sobre uma ligação muito direta do aparecimento desse vírus com um sistema de produção agrícola contemporâneo. Então, elas vêm discutindo isso, vêm discutindo a alimentação, e vem também, o que é mais bonito, é que elas vêm se mobilizando para cuidar emocionalmente do grupo. Então, eu vou finalizar a minha fala lendo um pequeno trecho da Tiliana, que é uma líder do movimento. Numa entrevista, ela diz: as mulheres estão também se mobilizando na animação, para que possamos permanecer na luta, na resistência ativa, e para enfrentar esse processo difícil de isolamento social. Dessa forma, nos desafiamos a trazer amor, carinho, solidariedade e cuidados através de contos, músicas, poesias, vídeos, mostrando nosso fazer diário nos lotes. O lote
é o espaço de terra que elas ocupam, né? Dessa forma, vamos mobilizando, estimulando e incentivando as mulheres nesse cenário. Então, vamos aprender com esses grupos, né, gente? Vamos acreditar que tudo isso vai passar e fazer o possível para que esse momento tenha mais paz, mais amor, mais tranquilidade. Muito obrigada a todos e todos. Andréia, a palavra está com você. Muito obrigada, Maria Cristina. Passei muito, Andréia. Doutora Fabiana, doutora Adriana, doutora Maria Cristina, obrigada pelas excelentes exposições, por darem visibilidade à mulher, né? É necessário esclarecer essas questões delicadas. Como diz a professora Fabiana, é um passo mudança. Olha, obrigada de coração. Obrigada mesmo, foi um excelente evento, excelente esclarecimento, muito obrigada. Como eu percebi, eu estava dando uma olhada no chat, eu acho que todas ficaram empolgadas nas exposições, gostaram, vocês foram muito esclarecedoras, eu acho que respondeu todas as expectativas. Aí eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, as considerações relativas ao debate, e de forma bem informal, bem tranquila, as três juntas, como se fosse uma mesa redonda. Fiquem à vontade. Bom, eu gostei muito, muito, muito de ouvir as duas colegas, e a professora Maria Vidotti, eu estava aqui muito emocionada, porque a minha trajetória, boa parte da trajetória acadêmica, estava associada a uma trajetória também militante, né, de advogada popular, e né, ligada à atuação junto a conflitos fundiários, a MST, meu doutorado foi, né, assim, em um assentamento de reforma agrária, e eu já conhecia, né, a parte da sua produção também ligada a essa temática. Agora, trazer, né, para agora, para esse momento, e de um modo tão consistente, né, tão bem amarrado, do ponto de vista analítico, conceitual, né, e também né, nos oferecendo, né, essa análise tensional, né, ao mesmo tempo quais são os dilemas, mas também quais são as resistências, né. Foi muito gostoso e foi um abraço quase que físico, né, nesses tempos que todos nós estamos carecendo de conforto também relacionado à presença, né. Foi muito bom. E, sobretudo, resgatar essa resistência que é para além do Estado, né, que é para além das respostas públicas, porque essas, enfim, a situação é um outro embate que a gente poderia ainda trabalhar num outro momento, né? Então, assim, eu tenho muito a agradecer, né? Muito a agradecer por estar aqui e ouvir vocês, e Andréia, de novo, né? Obrigada, Andréia, sempre muito ativa também, né? Sempre propiciando muitos espaços para a gente discutir, enfim, estou muito feliz. Que seja o primeiro de muitos outros, e a gente precisa realmente reunir para mais debates assim, porque é muito bom ouvir isso, é muito bom a gente resgatar a figura feminina. É necessário, apoderamento. Doutora Adriana? Então, eu agradeço mais uma vez, né, pela gentileza do convite. Até já aproveito aqui para estender um carinho especial que eu tenho ao professor Jair também. Eu sei que ele coordena todo este grupo, né, da Faculdade de Direito da USP, na área trabalhista, que é uma área que eu realmente tenho um carinho muito grande. E eu vejo que nós temos, dentro desse evento de hoje, vários recortes que nós podemos caminhar, né? Então, eu acho que é muito importante a gente conhecer, né, as trocas de informações que foram passadas aqui, até para que as pessoas que estão envolvidas aqui, alunos, ex-alunos, eu até recebi aqui, vi pelo chat, que a Fernanda Morato está também conosco aqui, foi uma aluna minha da graduação em Barretos, hoje é professora. Então, a gente percebe que a vida, de fato, nos propicia essa troca de informações, que é muito importante para a gente ter aí uma conexão e fazer com que, juntos, nós possamos, dentro das áreas de atuação,
criar mecanismos de proteção, né? Eu acho que esse é o nosso dever, essa é a nossa missão, como mulheres, como professoras, como mães, e como pessoas que integram a sociedade. Então, eu fico aqui extremamente agradecida pela oportunidade, no primeiro momento. Eu tentei ser bastante sucinta no aspecto de passar alguns dados mais objetivos, porque também fiquei um pouco preocupada com a questão do tempo, mas nada que a gente não possa em breve estar juntos, todos aqui, para se abraçar, se não for pessoalmente, continuar com este abraço virtual, né, e que a gente se mantenha integrado numa proposta aí de não perder o foco, de que a nossa luta, ela é uma luta diária, é uma luta necessária, e que ela somente conseguirá, né, com muita persistência, minimizar os vários danos da violência contra a mulher que nós vivenciamos no dia a dia. Muito obrigada. Muito obrigada, Adriana. Doutora Maria Cristina? Bom, gente, eu tenho muito a agradecer a todos e todas. Obrigada, Fabiana, pelas palavras. Eu quero muito conhecer a sua tese, o seu trabalho. A gente sempre... Nossa, é tão importante, né? Eu digo que eu tenho aprendido tanto com os movimentos, eu tenho aprendido tanto com a CPT, com esses grupos, né? Eu tenho tido essa oportunidade tão bacana de poder participar e aprender com esses grupos. E a minha orientanda, eu orientei um trabalho de uma quilombola que se tornou a primeira mestre quilombola em direito. E ela é bacana, né? Bom, ela foi, eu acompanhei desde a graduação e ela foi minha mestranda e ela se tornou advogada popular. Está trabalhando na Terra de Direitos, mas está trabalhando com a CONAC, representando a CONAC, fazendo o braço da CONAC na Terra de Direitos. Eu tenho assim, vários dos meus orientandos se tornaram advogados populares, eu tenho maior respeito. E assim, enfim, é um universo que a gente precisa sentar e conversar mais. Essa oportunidade foi grandiosa, viu? Muito obrigada, Andréia. Uma delícia reencontrar você, Adriana, com todas essas com suas considerações. Feliz de saber que você continuou nessa linha e nesse esquema. E eu acho que a gente também precisa continuar a conversar. E eu recebi um monte de mensagem carinhosa. Adriana, nós temos uma aluna em comum, que é a Fernanda, né? Você disse que a Fernanda foi sua aluna, e foi minha graduação. Olha só. Toda hoje. As professoras, super bem. Acho que uma mãe também, né? Mãe também. Com a bebezinha pequenininha, que legal. Aí é um orgulho, né, Maria Cristina? Ver essas meninas aí é um orgulho, Orgulho define. Esse pessoal é um pessoal bem da luta. É muito bacana. Eu recebi várias mensagens carinhosas, eu não vou citar, para não ser indelicada, para não preterir alguém, mas um beijo a todos vocês. Vocês são a razão de a gente continuar tudo isso. Eu acho que é muito bacana essa rede que a gente vai constituindo aí. E vamos continuar. E, Andréia, a próxima a gente quer ouvir você, porque eu achei uma tremenda injustiça você ter a ideia, você trazer, você nos convidar e você ficar só na mediação. Na próxima eu não teria espaço junto com vocês são especialistas, eu acho que é certo esse tema. Então, eu agradeço de coração, eu fiquei muito emocionada com a fala de vocês, eu gostei muito mesmo, mexeu com o meu coração, então vocês estão de parabéns. Aquele meu abraço virtual forte para todos vocês palestrantes que fizeram a nossa quinta-feira grandiosa, que, assim, que tenham muito mais outras oportunidades, igual palestras, para a gente se reunir novamente, bater esse papo, falar sobre a mulher indígena, sobre a mulher negra, um papo, assim, direcionado à mulher mesmo, como foi hoje, eu achei muito gostoso. Então, abraço virtual a todos vocês palestrantes, professores, alunos, advogados. Posso fazer um convite?
Pode. Virtual? Amanhã a gente tem um encontro de teoria de direito com o professor Henrique Miard, e a gente, o Vilis e eu, a gente está constituindo uma rede, então nós estamos fazendo eventos, vários eventos, pelo menos um por semana. O outro evento, o próximo evento, será uma homenagem ao professor Oscar Correas, que morreu agora na semana passada, e que trabalha com a crítica do direito. A gente já tem Marcelo Neves de convidado, o negócio está se expandindo. Então, vocês estão todos convidados para amanhã, com o Henrique, às 17. Quando terminar esse debate, a gente termina a gravação e a gente bate um papo, já distribui o convite, já abre para todos, né, uma oportunidade. Então, um abraço virtual também aos estudiosos que nos acompanharam até o final. Muito obrigada a todos vocês. E também não podemos esquecer, dia 10 é o Dia das Mães. A mãe que representa a figura familiar materna, aquela mãe que representa a figura material materna e a maternidade. Então, nesse momento de isolamento, será um Dia das Mães diferente. Então, meu abraço virtual também vai para essas mães. Muito obrigada a vocês, palestrantes. Vocês fizeram realmente a minha quinta-feira, e de todos os presentes, uma quinta-feira diferente. Muito obrigada.